Olá, meus queridos alunos, aqui é o Wesley, professor de História. Nós vamos falar sobre a transição do mundo antigo para o mundo medieval. Esta é uma aula para 7º anos. Eu vou explicar também como vocês vão fazer as atividades dessa semana 4 do PET 1. Como que nós temos aí esta passagem do mundo antigo para o medieval? Primeiro, ocorreu uma grave crise no Império Romano. Essa crise envolvia a parte econômica, envolvia a questão das fronteiras desprotegidas e envolvia também os povos germânicos que foram invadindo todo o Império. Então, por que tinha essa crise econômica? Basicamente por falta de escravos, pela diminuição do número de escravos, que era a base da economia romana nesta época. Então, esta crise escravagista, ela fez com que o Império ruísse economicamente, e aí o Estado já não conseguia pagar o soldo do exército. O Estado também não conseguia administrar as províncias mais distantes. Isso fez com que o próprio Império se dividisse em Império Romano do Oriente, do Ocidente, e, enfim, até que chegou o século V, no ano de 476, e por causa desta grave crise das invasões germânicas e, dentre outras coisas, o Império Romano do Ocidente simplesmente ruiu, ele simplesmente deixou de existir. Nesse período, nós vamos ter aí os povos germânicos convivendo aí, haverá um intercâmbio cultural entre aquilo que sobrou, né, aquilo que foi permanência dos romanos e aquilo que era a cultura germânica. E isso foi basicamente o que deu origem ao que nós chamamos de feudalismo. Então, dentro do contexto medieval, principalmente desse contexto de alta Idade Média, do século V ao século X, nós temos uma fusão aí de muitas características do mundo romano com o mundo germânico, com as sociedades germânicas aí. Por exemplo, a questão dos juramentos, que foram muito importantes para a formação do feudalismo e para toda a Idade Média, é uma questão aí dos povos germânicos. A questão aí, por exemplo, existia uma forma aí de exploração do campo que se chamava colonato, que era muito próprio dos romanos. Isso foi uma permanência e isso se juntou às tradições aí germânicas, que fez que surgisse esta forma aí de organização social que nós chamamos de feudalismo. Foi muito forte aí na Idade Média. Gente, é interessante nós pensarmos que Idade Média não significa somente feudalismo, né? Existiam cidades, existiam outras situações aí bastante importantes. Uma grande permanência aí do mundo romano para o mundo medieval foi justamente a igreja, justamente a Igreja Católica, o cristianismo, que se fortaleceu aí no Baixo Império e consolidou-se aí como o maior poder aí na Idade Média. Consolidou-se de forma aí bastante forte na Idade Média. Então, vocês aí já aprenderam no ano passado essa questão da divisão social no feudalismo. Então, haviam aí o clero, que tinha a função de orar, né? Os nobres, que tinham a função de guerrear, e os servos, que tinham a função de trabalhar no campo, né? Futuramente, você já na Baixa Idade Média, terá o renascimento das cidades, e isso será muito importante também, e vocês estudaram isso no ano passado, mas o que é necessário vocês saberem aí já é isso para que vocês façam as atividades desta semana. Então, vamos para as atividades.
Elas estão na página 79 e 80, nas páginas 79 e 80, e a número 1 aí pede que você faça uma pesquisa para analisar as permanências e as rupturas, né? Eu já dei algumas dicas aqui sobre permanência e ruptura nesse contexto. Depois nós temos aí uma comparação do casamento romano com o casamento germânico. Na verdade, o texto 1 fala de um casamento germânico e o texto 2 fala do casamento romano. É bastante interessante vocês perceberem que há diferenças. A número 3, ela diz sobre a mulher na Idade Média. Por causa também de um preconceito aí trago pela Renascença, nós temos aí uma ideia de que a Idade Média é um período de trevas que significava opressão, e opressão inclusive para essas minorias que são as mulheres. Existia opressão, existiam problemas, isso é fato, mas não é só isso. Existiram mulheres, por exemplo, conventos com bastante autonomia e liderados por mulheres. Há grandes nomes femininos na história da Idade Média de mulheres que eram líderes. Por exemplo, Santa Catarina de Sena, Santa Hildegarda de Bingen. Então, são mulheres que fizeram parte aí da história do mundo medieval, que dão esse tom diferente, né, àquilo aquilo que nós conhecemos de sociedade medieval, né? Existe uma importância da mulher na sociedade medieval e é isso que você vai colocar nesta atividade. Bons estudos para você, Deus abençoe, até a próxima semana.